Olá, turminha! Vamos finalizar então a nossa unidade 8 da apostila de português. Então, nós vamos fazer aquelas atividades lá do fim da apostila. Então, abram lá na página 180 e 181, tudo bem? Então, olha lá, unidade 8, Gente da Terra, Histórias da Gente. Leia o texto a seguir. Então, vocês têm um texto aí que se chama A Lenda da Yara. Olha lá o título, né? Destacado lá em cima do nosso texto, no meio, tudo bem? Quando vão escrever texto, vocês têm que sempre ter um título para esse texto. Aí, ó, tá vendo que tem um espacinho entre o título e o começo do texto, né? Geralmente pula uma, duas linhas, né? Olha aqui o espaço, nosso parágrafo antes de começar o texto. Olha aqui também o parágrafo. Tá vendo? Sempre começa com letra maiúscula, quando a gente está escrevendo letra maiúscula e minúscula, né? Assim como a letra cursiva, né? Nós temos que prestar atenção nisso, tudo bem? Então, começa com letra maiúscula a nossa frase, né? Quando eu estou escrevendo o nome de algum rio, o nome de alguma pessoa, o nome de um presidente, né? Nós temos que também escrever com letras maiúsculas, tá? Igual aqui, ó, Rio Amazonas, tudo bem? É o nome do rio, então eu tenho que escrever com letra maiúscula. Eu terminei a minha frase. Se a próxima frase tiver a ver uma com a outra, eu vou continuar na mesma linha, tá? Então percebam aqui que teve o ponto final, ela começou e a pessoa que escreveu o texto começou uma nova frase, dando continuidade aí na mesma linha. Aí tem um outro ponto final e ela não continuou aqui. Por quê? Porque um parágrafo era diferente do outro, né? As ideias eram diferentes. Então, o que aconteceu com a pessoa que estava escrevendo? Pulou uma linha, foi para outra linha, né? E fez um parágrafo e começou o seu texto, tá? A sua nova frase. Então, tomem cuidado, tá bom? A partir de agora, prestem atenção nesses detalhes dos textos, tanto nos livros que vocês estiverem lendo, quando aparecer algum texto na apostila, tá? Para vocês irem percebendo essas coisinhas, porque o ano que vem vocês vão ver mais profundo isso, e no terceiro ano vocês vão ver novamente, tá? Para vocês escreverem redações, grandes textos, tá bom? Então vamos lá. A lenda da Yara. Contam os índios tupis que Yara era a mais bela de todas as mulheres que habitavam ao longo do rio Amazonas. Era meiga e todas a amavam. Então, o que está falando nesse primeiro parágrafo para gente? Que os índios eram qualquer índio? Não, eram os índios tupis, né? Eles contavam o quê? Que a Yara era a mais bela de todas as mulheres que moravam ao longo do rio Amazonas. Não era em qualquer lugar, era ao longo do rio Amazonas. Ela era meiga e todos a amavam. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está entendendo o texto, tá? Nós estamos interpretando esse texto, porque agora vocês sabem ler, e agora o trabalho de vocês, a preocupação de vocês é entender, começar a entender aquilo que vocês estão lendo, tá? Não adianta ler por ler, vocês têm que ler e entender. Nem se precisar parar o parágrafo, entender esse parágrafo, aí ir para outro parágrafo, entender de novo, tá? Beleza? Então tá bom. Um dia a Yara tomava banho no rio quando chegaram uns homens estranhos. Eles amarraram, maltrataram e jogaram a moça no rio. Então, olha só. Quem que amarrou, maltratou e jogou a moça no rio? Os homens estranhos, tá? O espírito das águas, então, com pena de tanta beleza, transformou o corpo da moça, humana da cintura para cima e peixe da cintura para baixo. Yara passou a ser uma sereia e o seu canto até hoje usado para atrair jovens para o fundo das águas. Então, olha lá a lenda da Yara, tá bom? Então, vamos responder aí algumas perguntas.
Como que era a jovem Yara no início da história? Então, como que ela era? Ela era meiga e todos a amavam, tá? E ela era feia? Não, ela era a mais bela de todas as mulheres. Então, como que era a jovem Yara no início da história? Bela, bela, meiga e todos a amavam. E todos a amavam. Certo? No final, como que ela ficou? Ela se tornou o quê? Uma sereia, né? Ela era da cintura para cima humana e da cintura para baixo peixe. Então vocês podem escrever dessas duas formas. E no final, como ela ficou? Ficou sendo peixe e humana. Vocês podem responder, passou a ser uma sereia, tá bom? Muito bem. Exercício 2. Pinte na cauda da sereia apenas as palavras que têm encontro consonantal com R ou L, conforme a legenda. Olha lá a nossa legenda, nós estamos falando sobre legenda, né? Então, de verde, vocês vão pintar as palavras com R. De azul, vocês vão pintar as palavras com L. Então, vocês vão vir aqui, tá vendo? Tem uma palavrinha para cada escaminha aqui da cauda da Yara. Então, todas as palavras com R, que tem um encontro consonantal, tá bom? Encontro consonantal. Pode ter o R sozinho. Então, aí vocês não vão pintar. É o R sendo encontro consonantal. Vocês vão pintar de verde. E todos que têm o encontro consonantal com L, vocês vão pintar de azul, tá? Vou deixar vocês fazerem sozinhos esse. E depois vocês vão separar as palavrinhas que vocês pintaram nas tabelas a seguir. Então, as palavrinhas com R, vocês vão pôr aqui. E as palavrinhas que têm um encontro consonantal com L, vocês vão escrever aqui. Tudo bem? Então, a atividade de hoje é essa. Prestem atenção, cuidado aí na hora da pintura e na hora de separar aí as palavrinhas, para vocês não copiarem e nem fazerem errado, pintar errado. Tá bom? Prestem atenção.